Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Queridos, esse é o momento da palavra, então nós vamos orar mais uma vez, pedir que o Espírito abra a nossa mente, nosso coração, para guardar, essa palavra fique no nosso coração nesta noite. Espírito Santo, peço nesta hora a tua orientação, tua capacidade e o mover que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor nos dê graça nesta hora, o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e testifique a tua vontade à nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar nesta noite sobre a pessoa mais incrível que eu já conheci. E ela se chama Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E eu queria nesta noite desafiar você em relação a esta pessoa incrível que é Jesus. Ou Jesus era de fato um lunático, um louco, ou ele era o que ele disse que era. E diante da pessoa de Jesus, nós não podemos ser as mesmas pessoas. Espero que eu consiga transmitir isso ao teu coração nessa noite. O texto que eu escolhi está em Atos, capítulo 4, versículo 18 a 20. Diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esta situação de João e esta situação de Pedro, vários personagens na história passaram também. E você também passa por essa situação de ser colocado numa situação difícil, e você também precisa decidir quem você irá obedecer. Todos os dias nós fazemos estas decisões, às vezes sem perceber. Por exemplo, dos personagens históricos, eu queria citar alguns aqui. O Sócrates, o pai da filosofia ocidental, ele disse ao tribunal que o condenou à morte pelos seus ensinos, ele disse: obedecerei a Deus antes ou em vez de a vós. Isto foi 400 anos antes de Jesus. Já Policarpo, um dos pastores da igreja do segundo século, ele foi preso por um governador romano, e o governador estava tentando persuadi-lo a negar a Jesus e a confessar César como Senhor. Então Policarpo disse: há 86 anos eu sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei negar aquele a quem prestei culto e rejeitar ao meu Salvador? Um outro personagem do cristianismo, Martinho Lutero, pai da reforma do século XVI, ao ser inquirido pelas autoridades católicas se ele negaria tudo o que ele havia escrito e dito
Ele respondeu: estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus, por isso não posso e nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. Não posso fazer outra coisa, esta é a minha posição, que Deus me ajude. Na Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo dominava a Europa, um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, juntamente com outros pastores luteranos e reformados, fizeram oposição ao regime nazista. E ao ser preso e depois acabou sendo morto 2 meses antes da rendição, da vitória dos aliados, ele disse: Jesus Cristo e não homem algum ou o Estado é o nosso único Salvador. E ele foi morto. Se você assistir o filme Operação Valquíria, esse filme retrata esse momento do pastor Dietrich Bonhoeffer. Sócrates foi executado, mas não negou as suas ideias filosóficas. Policarpo, aos 86 anos, foi queimado vivo. Martinho Lutero foi perseguido. Bonhoeffer foi enforcado, mas não negaram a sua fé em Cristo. Para todos esses, com exceção de Sócrates, que foi antes de Cristo, Jesus foi, na vida desses homens, o primeiro e o último. E a maioria pagou com a própria vida. Queridos, eu acho que hoje, aqui nesta noite, você veio livremente e você está de parabéns, porque nesse frio, você está aqui adorando a Deus e você sabe que você veio aqui para receber uma palavra de Deus. Mas ninguém está aqui nesta noite sendo ameaçado de morte. Ninguém está aqui nesta noite sendo ameaçado de condenação por seguir a Cristo. Mas quando nós somos confrontados com esse texto, nós somos desafiados a obedecer aos homens, às pessoas, ou obedecer a Deus. Esta é uma máxima e sempre será uma máxima do cristianismo: não podeis servir a 2 senhores. E este obedecer aos homens não inclui tão somente as autoridades constituídas por leis, mas esse obedecer aos homens inclui também os nossos familiares, o nosso melhor amigo. Eu quero dizer que inclui inclusive nós mesmos. Se eu quiser ser cristão, eu não posso obedecer a mim mesmo. Esta é uma máxima da nossa fé, mas obedecer a Cristo. Espero que nesta noite o Espírito Santo nos leve a considerar este fato. Jesus disse, quando esteve aqui: todo aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante o meu Pai. Mas Jesus também disse: todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando eu olho para esse texto, eu consigo fazer uma imagem na minha cabeça, montar um quadro. E um quadro de 3 figuras, de 3 cenas. Espero que eu consiga transmitir aqui a minha ideia. O primeiro quadro é no versículo 18. Eles tinham uma oposição à sua pregação, Pedro e João, à sua fé. O outro quadro, no versículo 19, eles disseram se era justo fazer aquilo ou era justo obedecer a Deus. Então é o segundo quadro. E o terceiro quadro, no versículo 20, eles falam de uma experiência. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Uma experiência extraordinária com Jesus. Eu vou explicar um pouquinho melhor.
Eles tinham acabado de curar um aleijado, e isso trouxe um alvoroço e uma grande propaganda do nome de Jesus. E no versículo 18, as autoridades o chamaram e ordenaram expressamente que não falassem a respeito da fé em Jesus. Parem de falar isso. Eles exigiram: não ensinem, não falem, sepultem esse Jesus, acabem com ele, esqueça essa fé, parem, não sejam cristãos. Queridos, hoje existe alguma autoridade nos proibindo de ler a Bíblia? Hoje existe alguma autoridade querendo nos prender por sermos cristãos? Aqui na nossa comunidade, na nossa cidade, existe alguém que está jurado de morte por ser cristão? Não. A Constituição, no seu artigo 5, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Está garantido na lei maior do nosso país. Então nós não temos o mesmo problema que tinham os apóstolos. Nós não temos a mesma oposição que os apóstolos tinham. No entanto, nós temos um inimigo muito mais sutil e mais perigoso, que não faz oposição declarada, e ele se chama secularismo e mundanismo. São as oportunidades que aparecem diante de nós, que diariamente nós somos confrontados a quem nós devemos obedecer. As tentações estão diariamente diante de nós, e nós precisamos decidir a quem nós devemos servir e obedecer. E eu creio que esse secularismo ou este mundanismo, ele, muito mais do que formas exteriores que muitas vezes a gente coloca em nossas mentes, como por exemplo o jeito de se vestir, o estilo de música, os instrumentos que as pessoas tocam, o mundo, ele entra em nossa mente, em nosso coração, na igreja, por meio de pensamentos e de ideias, de conceitos. O que é pior do que os usos e do que os costumes, do que as formas. Portanto, a nossa luta principal hoje não é contra as autoridades, nem mesmo como eu quero até dizer aqui que nem mesmo com o maioral das trevas, o diabo, apesar que a nossa luta também é com ele, mas são com os conceitos seculares, com os conceitos mundanos que nós permitimos que entrem em nossa mente. O nosso maior pecado hoje tem sido achar o que a Bíblia diz que é pecado, não é mais pecado. Literalmente nós estamos dizendo que a palavra de Deus não é verdadeira, quando nós relativizamos os conceitos da palavra de Deus. A Bíblia, por exemplo, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vós. Temos sim, na mesma situação dos apóstolos, não um confronto de violência ou de morte, mas nós temos uma oposição. Nós temos sim inimigos a serem derrotados, temos uma batalha a enfrentar, e essa oposição se chama desejos da carne, por exemplo, chama-se orgulho. Mas onde eu fico nessa história? E a minha opinião? E a minha pessoa? O orgulho?
E nós temos também diante de nós e diante dessa juventude que se reúne aqui nesta noite, o brilho do mundo. O brilho do mundo, o chamariz da sociedade, das oportunidades, das coisas boas e ruins que o mundo oferece. Então hoje, da mesma maneira que os apóstolos, nós estamos sendo postos à prova. A quem serviremos? Ao mundo, à sua glória, à sua luz, ao seu brilho, aos seus prazeres, à sua cultura, ou a Jesus? O segundo quadro está diante dos apóstolos fazer aquilo que é o certo. Os discípulos tinham diante de si esta oposição, aquilo que eles estavam sendo confrontados, mas eles tinham também diante deles aquilo que era justo, ou seja, cumprir o mandato de Jesus. Quando Jesus sobe, ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações. E Pedro e João estavam fazendo isso, eles estavam pregando, eles estavam indo, eles estavam falando. E no versículo 19, Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Ou julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Os apóstolos tinham um quadro diante dele de ceder à pressão, pelo medo, pela ameaça das autoridades, ou fazer aquilo que a consciência, como Lutero disse, a consciência deles diziam que era certo, a saber, obedecer a Deus. Queridos, diariamente nós passamos por situações parecidas. Será que você e eu não somos levados ou somos tentados a levar vantagens numa negociação comercial? Será que os jovens aqui que ainda estão cursando o ensino médio ou a faculdade não são tentados diariamente ou semanalmente nas provas a levar vantagem, dando uma olhadinha, tentando dar uma espiadinha de leve? Entre mentir muitas vezes e escapar de uma situação que nos traria vergonha, ou falar a verdade e passar vergonha, nós ficamos com o mais fácil, ou nós ficamos com o que é verdadeiro? Entre falar ou ficar calado e manter o seu emprego, ao invés de denunciar o que está errado, nós temos compromisso com o que é justo, com o que é certo, ou com o que é mais fácil? Entre o prazer sexual, entre o sentir-se mais homem, mais másculo, ou entre o sentir-se mais feminina, mais mulher, ou manter-se puro, porque esta é a vontade de Deus para nós, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Os apóstolos, naquele dia, eles não vacilaram, mesmo sendo ameaçados, eles não recuaram, não se acovardaram, e eles responderam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora você pode ter certeza, querido, que quando eles colocaram a cabeça no travesseiro, eles dormiram um sono profundo, porque eles foram fiéis a Jesus Cristo, seu Senhor, porque Jesus Cristo na vida deles era o primeiro, mas era o último também. Eles estavam dispostos a morrer por Cristo. Quando o nosso coração e quando a nossa mente estão alicerçados na palavra, a
cada situação nós somos guiados pela palavra e pelo Espírito, e não há dúvidas no nosso coração quanto ao que é certo e quanto ao que é errado. Nós não temos dúvidas entre o que é certo e o que é errado. Não é essa a nossa dúvida. A nossa dúvida é a quem nós obedeceremos. Os apóstolos identificaram rapidamente o que era certo e o que era errado, e eles decidiram fazer o que era certo, pois eles estavam dispostos a pagar o preço. Estamos dispostos a pagar o preço da verdade, a pagar o preço de fazer a coisa certa, a pagar o preço de fazer aquilo que é justo. Quem é Jesus para nós? É o primeiro e também o último. Finalmente, o terceiro quadro foi algo fenomenal, espetacular, que aconteceu com os apóstolos, porque eles tiveram com Jesus uma experiência extraordinária. E eu não tenho dúvidas que essa experiência que deixou eles completamente transformados foi decisiva para que eles tomassem essa decisão. Eles disseram de peito aberto e de cabeça erguida: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. É interessante notar que no versículo 3 deste mesmo capítulo, as autoridades os colocaram na prisão. Eles já haviam sido presos, eles passaram a noite na prisão, e as autoridades achavam que esse fato abafaria esse entusiasmo dos apóstolos. Muito pelo contrário, logo que começaram a interrogá-los, Pedro, cheio do Espírito Santo, passou a pregar até mesmo para aquelas autoridades. E ele diz no versículo 11 e no versículo 12 desse texto: a pedra que vocês crucificaram se tornou a pedra de esquina, a pedra que sustenta, a pedra angular, pois Deus a ressuscitou dentre os mortos, esta pedra que é Cristo, e não a salvação fora dela. Esta pedra é Jesus, o Cristo. Queridos, esses homens passaram por uma profunda experiência com Jesus. Eles caminharam 3 anos e meio com Jesus, de alto a baixo, no mar, na terra, no rio, nas pastagens, nas montanhas. Eles viveram e experimentaram a grandeza de Jesus, o amor de Jesus. E logo mesmo no início do ministério de Jesus, quando Pedro e João ainda eram sócios na empresa de pesca, quando Jesus apareceu pregando: toma o barco de Pedro, tamanho era o amor, tamanha era a habilidade, a autoridade com que Jesus pregava, com que Jesus ensinava, que quando Jesus os chama para segui-lo, eles deixam as redes imediatamente para trás e o seguem. Não sabiam se teriam salário, se teriam sustento, mas impactados pela presença de Jesus, pela pessoa de Jesus. Naquele dia, eles tomaram uma decisão, fecharam a empresa, passaram um contrato para o outro e seguiram a Jesus. E nessa caminhada com Jesus de 3 anos, eles viram milagres, centenas de milagres espetaculares. Muito mais do que milagres sobrenaturais, eles viram o amor de Jesus pelas pessoas mais desfavorecidas,
como os leprosos, os mendigos, as prostitutas, e com eles mesmos. Eles viram, se admiraram com a sabedoria do Mestre, com a sua destreza nas Escrituras, a sua coragem diante dos poderosos. Viram também que Jesus amava, o quanto Jesus amava o seu Pai, e o quanto Jesus tinha certo em sua mente, e o seu foco era obedecer o seu Pai e cumprir a sua missão. Viram Jesus subindo para Jerusalém resolutamente, decididamente, sabendo que ele seria entregue nas mãos dos pecadores para ser morto. E enquanto choravam ainda a morte de Jesus, no domingo pela manhã, eles recebem a notícia da ressurreição. Eles acharam que aquelas mulheres estavam loucas, delirando, mas não puderam se conter de alegria, de entusiasmo, quando eles mesmos constataram e viram que Jesus estava no meio deles. E depois, amados, quando Jesus subiu aos olhos dos discípulos, o Espírito Santo desceu sobre eles e os encheu completamente de poder e de coragem. Estas experiências dos apóstolos foram tão vivas, tão reais, tão verdadeiras, que ao subirem para orar no templo, ao entrarem por uma das portas, estava ali um aleijado pedindo esmola. E Pedro, olhando nos olhos daquele pobre aleijado, disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele homem, de um salto, se pôs em pé. Queridos, Pedro tinha o maior tesouro que um ser humano pode ter: Jesus Cristo. Como disse Bonhoeffer, a nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa, que é um tesouro escondido no campo, por amor do qual o homem sai e vende tudo o que tem para comprá-lo. O chamado de Jesus Cristo, ao ouvir do qual o discípulo larga suas redes e segue. O dom pelo qual se tem que orar, a porta a qual se tem que bater. Palavras de Bonhoeffer. Queridos, Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus é a pérola de grande valor. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Jesus é o sol da justiça. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o sustentador de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E nesta noite eu quero declarar na minha vida o quanto eu amo Jesus. E o quanto eu tenho o privilégio de ser ministro da sua palavra. E como os apóstolos que, diante daquela pressão danada para negar Jesus, eles fizeram o que era correto, porque passaram uma experiência extraordinária com Jesus. Eu e você não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Queridos, eu tenho plena consciência, eu era perdido,
Eu era perdido e fui achado. Eu era cego. Eu, pastor Fernando, era cego e agora vejo. Eu decido nesta noite, pela minha experiência com Cristo, mesmo diante das oposições, eu decido pela experiência que eu tive com Jesus. E creio que Deus me dará força para continuar optando e decidindo por obedecer a Cristo e não aos apelos que estão ou estarão diante de mim. E você? Você também tem esta decisão a tomar nesta noite. Você, jovem, que está aqui, já fui jovem também e sei dos dilemas, das tentações, das encruzilhadas que nós temos diariamente que tomar decisões entre quem servir, a nós, aos homens, aos amigos, à família ou a Deus. Hoje você precisa tomar uma decisão. Por Jesus Cristo, porque Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele nos salva, nos salvou, nos salva e continuará nos salvando até o fim, até o dia da glória. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He
que você vai fazer com a pessoa mais incrível deste mundo? Ele é o teu rei, ele governa a tua vida. Hoje é dia de você fazê-lo rei da sua vida e Senhor do seu coração. Eu vou fazer um apelo nessa noite, se alguém quiser entregar a vida a Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, nesta noite a tua palavra foi ministrada e pudemos ver um pouquinho da glória que é o teu Filho Jesus, o amado da nossa alma. Que nesta noite o teu Espírito Santo possa trazer para perto de ti pessoas que estão aqui neste auditório. Que haja um toque do teu Espírito, um convencimento do teu Espírito nesta noite, diante da grandeza de Jesus, diante do poder de Jesus, diante da sublimidade de Cristo, diante deste amor tão grande de Jesus por cada um que está aqui nesta noite, por todos nós. Abre o nosso coração, Senhor, nesta noite. Ainda de olhos fechados, cabeça baixa, eu quero desafiar você nesta noite a entregar a sua vida a Jesus. Alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Cristo, levante uma das suas mãos. Amém? Mais alguém? Amém? Amém. Pode baixar. Mais alguém quer fazer de Cristo o Rei de sua vida? Amém. Que Deus seja louvado. Vou desafiar você que levantou a mão nesta noite, que me procure aqui no final do culto. Eu não vou sair à porta hoje, mas estarei aqui. Queria orar pela sua vida. Os que levantaram a mão nessa noite. Deus seja louvado.